90,5% deles também classificam como alta e muito alta a influência do executivo no desempenho da instituição. 93,5% dos parlamentares dizem que são influenciados de maneira alta ou muito alta pelo executivo. O paradoxo disso é que não houve reação. E mesmo 72% dos parlamentares consideram relevante, né, o papel do Congresso Nacional, mas avaliam, 72% consideram relevante, mas avaliam que 40% dos instrumentos disponíveis aos parlamentos são ineficazes. Ora, num contexto de presidencialismo de coalizão, às vezes eu costumo dizer que é um presidencialismo imperial, aliado a um judiciário que se fortaleceu de maneira importante, e mais algumas vezes abusiva nos últimos anos, nós temos uma situação de absoluta desprestígio da ideia de parlamento do poder legislativo. Porque, de um lado, o próprio estudo do Zé Alves diz o seguinte, que entre 1988 e 2007, em torno de 85% da legislação produzida é proveniente do Executivo. De outro lado, nós sabemos que os campos do constitucionalismo contemporâneo diz, principalmente no constitucionalismo de maior efetividade, se o parlamento não age, o juiz pode preencher essa competência subsidiariamente. O que sobra, então, para o parlamento? Veja, 85% da pauta entre 98 e 2007 é influência do Executivo. Por onde? Medidas provisórias, iniciativa própria do Executivo. Sem contar a influência do Executivo na formação das coalizões partidárias que levavam a maiorias que aprovavam tudo que o Executivo quer, ainda que formalmente a autoria não seja de nenhum, não seja do próprio Executivo. Mostra que não temos oposição, a oposição não consegue aprovar nada, nem nenhuma pauta republicana. Mostra que sempre quem é governo, e a pesquisa abrange diferentes governos, né? Passa pelo Collor, passa pelo Itamar, passa pelo Fernando Henrique, entra no Lula, e quem é governo aprova mais de 90% das pautas do parlamento hoje. E mesmo assim o parlamento consegue preencher os outros 10% que não estão no mundo executivo, de tal maneira que as pessoas ficam carentes de direito, e nós temos que ir para o judiciário com as ações para pedir suplementação de direitos. Olha, é muito triste, mas daria para dizer que muito pouca gente sentiria falta do parlamento hoje, no Brasil. Nós ficamos estarrecidos porque nós somos democráticos e defendemos o parlamento. De certo modo, eu concordo com o que recentemente o deputado Pedro Teixeira disse, que falava o seguinte, olha, pior que esse parlamento que está aí, é um parlamento fechado. Então, enfim. Mas os caras vão sair agora em 2014, né? É possível mudar isso, não? Ou ainda nós não temos eleições? Então aí começa a possibilidade de se evitar golpe. Compreender que o tempo da política é um tempo que se demanda e que também o parlamento tem uma grande vantagem. Ele tem a quem responder, diferente, por exemplo, um cargo burocrático concursado ou mesmo do Poder Judiciário. Porque a legitimidade popular é sim um instrumento importante e o sujeito precisa dar conta desse retorno às bases, dessa dialeticidade que eu coloquei. Enfim, já caminhando para o encerramento, eu entendo que para que a gente possa efetivamente falar de uma reconstrução da função política, é imprescindível mesmo uma reforma política. Reforma política que ainda muito embrionairamente, vou dizer para vocês, eu entendo que deve começar por aquilo que não foi pautado lá. A proposta recente do governo federal foi uma proposta muito, muito pequena, dos itens de plebiscito. Pega dois temas que já estão praticamente mortos no próprio parlamento, que é o suplente de Senado. O suplente de Senado, os próprios parlamentares já reconheceram que dá para aprovar isso tranquilamente dentro do Congresso, e também o fim das coligações partidárias. Agora, ninguém mexeu em temas sensíveis. Por exemplo, unificação de eleições e fim de reeleição. Eu não estou dizendo isso aplicado a esse presidente, ou esse partido que está no poder, ou outro partido que seja. Eu estou dizendo que, por princípio, a ideia de reeleição, ela instaura uma lógica de competição política não saudável, que vai fazer com que o sujeito, no primeiro dia de mandato, ele já está pensando em ser de novo reeleito. E isso sim tem que discutir de maneira séria. E isso sim demanda reforma constitucional, porque não se faz fim de reeleição por lei infraconstitucional. Então foi tímida. Tímida para não dizer insuficiente demais as propostas que vêm. De outro lado, nós sabemos que a questão do financiamento tem que ser pautada assim, né? Talvez não por sistema público misto, mas quem sabe por um sistema compartilhado, até porque o nosso sistema já é
certo modo, subsidiado politicamente, em sua grande maioria, né? Porque eu não acredito que deva acabar com a contribuição individual da pessoa física. Eu acho isso um mecanismo importante de busca de legitimidade dos candidatos, e você evita também o domínio das burocracias partidárias numa dimensão também de participação social. Ok? Então, o financiamento público não poderia ser exclusivo nessa perspectiva, nem também como é hoje, em que grandes empresas podem fazer vultosas doações a ponto de dominar a agenda político parlamentar. Agora, dentre os outros temas que vão permeando, eu já falei para vocês, voto proporcional, coligações, federação de partidos ao invés de coligação, a gente precisa fazer discussões, aí é uma coisa que eu venho conversando com o Vinícius já até alongadas, porque vão surgir cada tema um problema de debate extremamente significativo, que mereça aprofundamento e defensores de teses opostas. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que essa reforma política não pode ser, como já adiantei, uma reforma meramente estrutural e institucional. Ela tem que ser também acompanhada de uma reforma cultural. De certo modo, esse é um grande papel das manifestações. Os políticos têm ficado com medo do povo. E é preciso que tenha medo. Né? Nesse sentido, um pouco, se você substituir o príncipe de Maquiavel pelo povo, você vai entender que você pode ser um grande democrata se o político for ter mais medo do que ser amado pelo povo. Então, esse mecanismo de fiscalização e participação política o tempo todo, as manifestações que até agora parece que não são revoluções, ok? É um teste importante para a nossa ordem constituinte, porque não é qualquer manifestação que pode derrubar uma Constituição. Vocês veem manifestação na França, vocês veem na Inglaterra, e o sistema tem se mantido. Ou seja, só porque todo mundo sai na rua, então vamos mudar tudo? Tudo que se fez até hoje não presta? Não é assim. Mas tem que ir para a rua nesse sentido para poder mostrar que nós estamos de olho na política e não vamos acertar determinadas pautas. Então, essa reforma cultural é importante para o papel das manifestações, assumindo riscos para evitar populismos excessivos, democracias de slogans não é democracia. Tá? Hegel sabia muito bem disso. E evitar uma coisa importante, que é a insegurança desse equilíbrio institucional. Eu imagino que no atual Estados Unidos, no país, ninguém está preocupado, ninguém está objetivamente declarado com uma ruptura institucional ou quer que haja golpe de Estado e etc. Pelo menos ninguém se coloca talvez aí de boa fé. E nessa perspectiva, pessoal, tem que fazer uma reinvenção dos mecanismos de participação política para que a gente possa cada vez mais permitir um diálogo com reflexão acerca dos grandes temas que envolvem a nação e fazer essa dialeticidade funcionar entre representação e representado. O que significa dizer o seguinte, que de um lado, a política representativa tem que estar voltada aos anseios populares, mas também os anseios populares não são substitutivos ante a complexidade dos temas na contemporaneidade do parlamento. Ou seja, eu imagino uma relação de complementariedade entre mecanismo de participação direta e mecanismo de participação representativa. Que, de resto, não é nenhuma novidade institucional, porque a nossa Constituição já traz essa abertura. Ok? E aí, a partir dessas bases, a gente pode pensar, né, com muito esforço, né, nos esforços necessários para se alcançar a verdadeira política. Aquela que, como ensinou Arendt, se identifica com a prática da liberdade. E para isso, pessoal, não tem jeito. É preciso que se reconstrua o espaço público. Se observe a objetividade da lei, regras impessoais, mais que violem anseios individuais, muitas vezes precisam ser aplicadas. Se observe a objetividade da lei e se democratize a democracia, como diria a Boaventura, em todas as relações humanas. Das famílias às fábricas, dos bairros ao mundo. Obrigado. Sem mais demoras, passar a palavra para o professor Daniel Sarmento. Bom dia, eu primeiro agradeço ao Calque, professor do Vinícius, o convite, saúdo todos vocês, professora Carolina, professor Marfon. É um prazer muito grande estar aqui discutindo esse assunto tão importante, tão emocionante, e como tanto Carolina quanto o Marco já falaram, é difícil a gente discutir quando a gente está no meio do olho do furacão, né? Não temos um distanciamento necessário para fazer uma reflexão crítica, o que não nos impede de buscar dialogar sobre esses assuntos.
eu não tive a mesma sabedoria que o Marco, que disse que não está falando muito sobre esses assuntos publicamente. E a semana passada eu fui indagado sobre se era possível ou não uma constituinte parcial. Eu acho que fui um dos únicos que disse que era possível, e eu acredito até que eu tenha sido convidado pelo CAL, que o tema inicial da exposição era uma constituinte parcial. A constituinte parcial aparentemente morreu, em que pese